Bem, em geografia a gente vai ver um pouquinho sobre o relevo, né? As formas de relevo. E para a gente entender esse negócio da forma de relevo, essa coisa que a gente vai ver hoje, uma das, né, que a gente vai ver, a gente tem que saber o que é relevo. Relevo é como se fosse o desenho. Como é o desenho da nossa superfície? Como que é o desenho da nossa natureza, né? É, por exemplo, como que a terra é feita, né? A terra, terra mesmo. Então, se tem curva, se tem buraco, né? Isso é relevo, tá? Relevo, então, é como se fosse o desenho da superfície, tá bom? Como que foi desenhada aquela superfície, ok? Então, isso é relevo. E dentro dos relevos, né, ou dentro do relevo brasileiro, tem os planaltos, as planícies e as depressões. O que são planaltos? Planaltos é a parte mais alta, tá? Como que eu posso explicar? Ela é mais alta e tem pouca ondulação, é plana, praticamente plana e mais alta. Vocês vão estar vendo aí, na página 138, e na página, acho que na página 139 dá para entender melhor, mas a gente vai ver já já, tá? Então tem uma superfície assim inclinada, o planalto tá aqui, ó, plano, como se fosse a nossa mão, ó, plano, tá? A parte de cima plana, ó, um planalto. Poucas ondulações lá em cima, acima do nível do mar. A gente tem o nível do mar que eles falam, é como se fosse um parâmetro, para a gente entender onde nós estamos. Estamos mais acima ou mais abaixo de algum lugar, tá? Então, por exemplo, quanto mais perto do mar, mais próximo do mar, mais perto do nível, né? A gente está. Quanto mais alto, né? Montanha, por exemplo, quanto mais alto na montanha, mais alto nós estamos acima do nível do mar, ok? Então, o planalto é isso. Ele fica na parte mais alta da superfície, mas é plano, tá? Não tem oscilações, não tem buraco, vamos dizer assim. E nós temos a planície. A planície fica um pouquinho mais abaixo, tá? E, e pode ser acidentado. Então, a planície pode, vou mostrar aqui, ó, o planalto não é acidentado, fica acima, ó, tá? Vocês vão ver pela caixinha lá depois, que tem um exemplo de uma caixinha, até uma experienciazinha. Abaixo, vamos lá, aqui descendo mais, a gente acha as planícies, ó, um pouquinho acima, um pouquinho para baixo, tá bom? E temos as depressões, que são os buracos. Não chega a ser uma erosão, pode ser um buraco pequeno, mas é depressão, tá bom? E as depressões, elas ficam entre o planalto e a planície, ok? Então elas vão ficar assim, entre o meio, planalto e planície. As depressões, geralmente os buracos vão fazer por quê? Porque a água, por exemplo, a água escorre e cai do planalto e cai na planície. Conforme vai caindo, dependendo do buraquinho que tiver lá na planície, vai formando um buracão. Esse buracão é a depressão, tá? E vocês vão ver que na página 137 aí vai falar sobre o relevo, né? O relevo brasileiro é feito de planaltos, planícies e depressões. E o que vigora ou o que caracteriza o nosso relevo é mais a parte do planalto, tá? Na página 138, vocês vão ver um desenho aí, ó. Tá? Nós temos um exemplozinho aí. Inclusive tem algumas fotos, ó, que vai ter os planaltos, as planícies e a depressão. Vocês vão ver que no desenho do meio da página 139 dava para ver certinho. A depressão fica entre o planalto e a planície, tá? Então o planalto fica lá em cima, não é uma superfície esburacada, vamos dizer assim, ela é plana, né, uma superfície mais certinha. Depois tem a depressão no meio, como a Pro falou, e vocês vão ver que o planalto, que a planície está lá embaixo, ó, bem pertinho do nível do mar. Isso não quer dizer que tem que só ter mar, gente, tem perto de rios, e a gente vai ver isso agora, tá bom? Lá na página 140, tem um exemplozinho, ó, lá de cima, o rio principal sai lá de cima. Pra gente entender, o rio é feito, olha, o rio é feito de duas margens, da nascente, tem uma nascente, então o rio tem duas margens, tem uma nascente, e aí, ó, vou desenhar aqui, quer ver, ó? Então, sai da nascente a água. Onde é a nascente? Lá naquelas minas lá, né? Tem um monte de mina. As minas vão minando, caindo água, a água vai escorrendo pelo seio da terra e vai sair. Então, sai da nascente, ó. Vamos ver se dá pra fazer aqui. Sai da nascente. E da nascente, sai uma margem e outra. Por quê? Faz um caminho, ó. Faz um caminho, tá vendo? Esse caminho tem duas margens, ó.
ok? Então, tem uma margem. Essas margens, elas são para dividir, né? Ou para, na verdade, fazer o guia do rio, tá? O rio pode ser pequenininho, estreito e pode ser largo. Tem rios grandes e rios pequenos. E o rio vai para onde? Lá no mar. Ele vai correndo, 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 correndo e vai cair em algum lugar do mar. Por isso que quando acontece algum acidente natural, né, na natureza, por exemplo, lá em Brumadinho, em Santa Maria e outros lugares que aconteceram aqueles problemas lá das barragens, o mar também é prejudicado, porque a água vai indo, vai passando pelos rios, pelos rios, pelos rios, até chegar a desaguar no mar, tá? Então, a água do mar é salgada, mas vem da água doce também. Então, vão se cruzando, rios e rios vão se cruzando até que se chegue no final, que é o mar, tá? Então, essas planaltos, planícies e depressões, eles existem perto de rios, né? Então, aqui no Brasil, mais de rios do que de mar, tá? Então, na página 140 vai ter um exemplozinho lá, ó, tem uma casinha lá embaixo, o leito do rio aqui embaixo também, na parte 3, ó, tem lá em cima o planalto, vai descendo, encontra algumas depressões, né, depois a planície, e aí embaixo é a superfície onde fica o rio, tá? Na página 141, vai falar sobre bacia hidrográfica. Bacia hidrográfica é uma bacia, por isso chama bacia. É como se fosse um buraco, uma depressão, onde se concentra a água. Então, pode ser uma bacia hidrográfica gigantesca que acaba virando um lago. Pode ser um maior ainda que acaba virando um rio. Tá? Então, bacias hidrográficas são aquelas bacias ou aqueles lugares onde há depressão, há um buraco, e aí a água cai, vai caindo água das nascentes, e ali vai se formando bacias. Podem ser pequenininhas, como umas lagoas pequenas, pode ser um lago, uma lagoa, e pode ser virar em rios, tá bom? E então ter um fluxo, né? Se é uma lagoa, provavelmente não vai ter fluxo, gente, tá? A lagoa fica parada, a água fica parada, tá? Como o balneário, por exemplo, tem que escoar a água, senão o balneário não corre, porque não é rio, tá? Então é uma lagoa. E o lago não, o lago é um pequeno rio, bem estreitinho, mas ele ainda escorre. Mas a lagoa, ela é formada ali, é uma bacia hidrográfica que pode ser grande ou pequena, tá bom? Hidrográfica, vem de água, tá? Então, até a página 141, vocês vão estar vendo sobre isso, ok? Qualquer dúvida pode me ligar aí. Então, tem umas perguntinhas aí que vocês vão estar respondendo, tá? E, na verdade, deixa eu ver aqui na página 100, deixa eu ver, geografia, página 137, vai falar para vocês responderem as perguntas 1, A e B. Deixa eu ver. E 1 e 2 da página 141. Tá bom? Então, 1 e 2. Porque na 3 vai falar sobre a roda dos ventos. A roda dos ventos. Então, as rodas dos ventos eu não expliquei ainda. É por isso que está aí para vocês responderem a 1 e a 2. Prestem atenção, hein? Vocês vão estudar todas as páginas, mas tem aí na rotina, prestem atenção no que vocês vão responder, porque tem coisas que eu não expliquei agora, que não entrei agora, tá? Vou entrar nos pontos cardeais depois, aí a gente então fala um pouquinho sobre rosa dos ventos, ok? Isso é geografia, então.